Olá pessoal, tudo bem? Gravando aqui mais um episódio da Dor em Foco e no Invista na Dor com o professor Dr. Márcio Fim. Dr. Márcio Fim, ele é ortopedista, especialista em ombro e é especialista em dor já há alguns anos, membro da diretoria do Comitê de Dor da SBOT e vem nesses últimos anos todos nos ajudando cada vez mais no ensino da dor pelo Brasil para poder melhorar a dor dos nossos pacientes. Hoje nós vamos falar um tema interessante. Pacientes que eles vão ter que ser operados, né, por algum tipo de cirurgia, principalmente as cirurgias ortopédicas. Então, para poder falar para os nossos pacientes, para poder falar para os nossos colegas médicos, o que temos que ver, tanto no pré, quanto no intra, quanto no pós-operatório, para que tenhamos um resultado melhor. Né? Doutor Márcio, obrigado por ter aceito o convite e seja bem-vindo. Obrigado, Lúcio. Bem-vindo a todos aí interessados nesse assunto, né, dor. O Lúcio acabou de falar, né, cirurgia. Nós aprendemos, né, a operar. O ortopedista vem de cirurgia, o que a gente aprendeu no passado. Se é cirúrgico, a gente quer operar. Se não é, a gente acaba não criando muito interesse, né, até pelo próprio paciente. Mas, muito além disso daí, que a dor foi confundida com agora a gente não tem que operar mais e tem que tratar. Não, vários casos nossos ainda o tratamento é cirúrgico. E quando a gente vai falar de cirurgia e dor, né, a cirurgia ela pode gerar a dor num paciente que não tinha dor antes, mas a grande maioria dos pacientes, né, do trauma, talvez todos, e clinicamente mesmo, a grande maioria vai evoluir para um tratamento cirúrgico por causa principalmente de dor e limitação. E a gente aprendeu lá na faculdade atrás a fazer o quê? Vamos pedir o pré-operatório, né? Vamos ver um hemograma, um coagulograma, função renal. Se o cardiologista falar que pode operar, próxima meta é vamos marcar a cirurgia. Mas, e aí? Pré-operatoriamente, o paciente ele já vem com dor, está com uma dor muito intensa, uma dor já 8, 9, 10. Outro paciente já está com uma dor crônica. Por exemplo, ele vai colocar uma prótese de ombro, vai fazer uma artroplastia reversa do ombro aí, ou vai fazer a prótese do joelho. A gente simplesmente só vai, não, o cardiologista liberou e tal, tá ótimo, vamos operar, pode colocar na sala. Não tem que ter um preparo antes para que esse paciente chegue, talvez tenha um resultado melhor no intra e no pós-operatório, não para o tratamento de dor especificamente? Justamente, se a gente entender dor dentro da clínica do paciente, né? Então o paciente tem uma lesão, ele tem as funções normais, ele está com dor. Ninguém vai operar um paciente com a glicemia de 200, nem com eletivamente, vamos falar aqui eletivo, né? Uma glicemia de 200, com 5 de hemoglobina e com uma disfunção renal grave. Aí vem a pergunta, então por que a gente operaria o paciente com uma dor grave? 8, 9, não controlada. Isso vai fazer com que, né, se a gente opera um paciente com anêmico, para fazer uma prótese, a gente vai piorar, e o paciente pode, né, ter uma complicação grave evoluindo para óbito, uma insuficiência renal hídrica, uma glicemia vai aumentar, não só a descompensação, mas também, por exemplo, infecção. E um paciente com dor, né, não bem controlada, nós já vamos começar o problema assim que começar a terminar a anestesia. É um paciente que já vai ter muita dor na enfermaria, é aquele que, né, algumas vezes, normalmente, além de tudo, mal medicado, vai ter o que a gente chama que não é só a dor, é o sofrimento. E quando a gente lembra que o nosso problema que a gente busca evitar é a dor crônica, um dos maiores problemas na dor crônica é prevenir. E os maiores causadores de dor crônica é dor aguda mal tratada. Então, não vamos tentar deixar para tratar a dor só depois do ato, porque a gente pode ter perdido uma boa opção de prevenir a dor aguda, ou melhor, a dor crônica, né? Tratando bem a dor aguda e facilitando o pós-operatório, não só cirurgicamente falando, como também para o paciente em questão. Um paciente que ele vai ser submetido eletivamente, por exemplo, a uma cirurgia talvez de maior grande porte, mas a cirurgia, uma artrodese de coluna, uma prótese do joelho, prótese de quadril, ou, né? Como que eu poderia estar fazendo para poder começar a diminuir a dor dele, farmacologicamente falando, ou outras terapias manuais, para que ele no intraoperatório sinta menos dor e no pós-operatório ele sinta menos dor?
Bom, se a gente falar de analgesia operatória, então a gente já lembrou muito aqui de a gente dar uma melhorada, uma enxugada, é o preparo do solo aí, que está vindo aí em várias frentes hoje, né? Então a gente tem que falar isso cirurgicamente também, de começar a tratar a dor pré-operatória. Não quer dizer que a gente vai zerar uma dor pré-operatória de um paciente com estenose de canal, com a coxartrose, para que ele vá operar sem dor. Só que ele tem que estar com uma coisa que a gente chama dor controlada, né? Vai estar medicado ou não, vai depender, né, da situação. Mas é melhor que o paciente, né, esteja previamente medicado, alguns conceitos do passado, né? Não vamos dar remédio antes da cirurgia, para que o paciente depois, o remédio não perca o efeito. Isso pode ser muito bonito na teoria, mas o mais importante é que o paciente chegue no ato operatório bem, com a dor controlada. O que é dor controlada? Não existe um número mágico, mas uma dor que pelo menos vá até 4, onde o paciente esteja pelo menos confortável para que ele vá depois para um segundo tempo, que é onde a gente vai fazer um segundo manejo da dor, que é o intraoperatório. É onde vai entrar em cena, por exemplo, o componente anestésico. No pré-operatório, tiveram já alguns trabalhos falando sobre a utilização de gabapentina ou de pregabalina antes de fazer cirurgias de grande porte, ou algum outro medicamento. Isso é válido ou a gente tem que tentar fazer um tratamento mais multimodal para poder chegar no dia da cirurgia? Ainda não, a pregabalina tem vindo muito em foca, mas ainda ela não tem o fator, né, oficial, a dose, o tempo e qual cirurgia, né? Então, tem surgido, né, alguns fluxos bons de tratamento. A coluna tem usado isso há muito tempo, né? Nas cirurgias grandes de joelho, principalmente prótese, né? Começa a aparecer um possível efeito aí protetor, né? Para diminuir a incidência de dor crônica no pós-operatório. Mas o que a gente ainda não consegue entregar é qual o protocolo seguir, né? Não tem nenhum validado, mas, né, deixo como dica, né, dentro de cada síndrome, né, para artroscopia de ombro já tem alguma coisa. Quando a gente vai falar de periferia, mão também, né, coluna, joelho e quadril. Então a gente procurar, né, buscar dentro de cada área, dentro de cada cirurgia, se já tem pelo menos algum modelo sendo seguido e o que aquilo ali está buscando entregar para a gente, individualizando caso a caso. Sempre a dor ela é individual, né? Intraoperatoriamente, o senhor falou sobre a parte da anestesia. E o que nós, como cirurgiões, podemos talvez tentar fazer intraoperatoriamente para poder minimizar essa dor do pós-operatório, minimizar a utilização, por exemplo, de opioide internado no bando operatório? Tudo bem. Tratador tem 2 nomes que sem eles a gente não tem jeito. Um é ser preemptivo, nós acabamos de falar agora. Ser preemptivo é você agir antes do evento. Então, se você prevê, né, que vamos levar lá para a ortopedia. É um osso ruim, osteoporótico, eu não vou fazer um DHS, vou fazer um PFN. Porque você está sendo preemptivo, você está agindo antes de ocorrer uma perda de síntese. Isso a gente vai começar a falar também de tratamento de dor. Então, fui preemptivo. Eu antevi fatores de risco, não foi só saber se o paciente estava ou não aí com anemia ou disfunção renal. A dor dele está bem controlada, é um paciente que está satisfeito, tranquilo para ir para a cirurgia. Fomos preemptivo. E como continuar sendo preemptivo ainda durante agora vamos falar o ato cirúrgico, o bloco cirúrgico em si. Primeiro, solicitando ao anestesista, é o nosso auxiliar agora. No passado, a gente não queria que um anestesista fizesse um bloqueio para não atrasar o nosso tempo cirúrgico. Isso hoje é inadmissível, inclusive, se no passado a gente conseguia convencer um anestesista a não fazer um bloqueio para quando a gente vai operar periferia, e periferia hoje é quadril e ombro, não é só mais mão, pé e tornozelo. Hoje, praticamente, o anestesista, ele é que nos já avisa, vou fazer um bloqueio. E aí a gente já vê vários aí surgindo para joelho, específico para quadril, para pé e tornozelo, e os clássicos bloqueios, né, de plexo braquial e ali de raquianestesia, por exemplo. E além de tudo, não só bloquear, ser multimodal. Ser multimodal, o que pode ser? Fazer uma infiltração de ferida. Tentar ser, todo mundo sabe, vamos ser o menos agressivo possível? Claro. Mas algumas vezes, né, isso aí a gente vai trabalhar durante o ato cirúrgico, tomando cuidado com o afastamento, abrindo, né, o máximo possível já intervalos naturais do corpo, que são os interplanos, evitar, né, dissecções grandes, desnecessárias, para que a gente seja pouco traumático. Mas, ao mesmo tempo, na volta, quando a gente vai fechar, por que não fazer infiltrações de plano profundo? A gente tem usado isso muito no quadril aí, coluna também, a gente vai fazendo as infiltrações por plano, para poder ajudar junto com uma anestesia multimodal, onde o colega lá já usou
né, várias aí do ponto de vista, né, realmente aí farmacológico, já usou várias classes de droga para estar ajudando a gente a prevenir a dor crônica e tratando essa dor aguda perioperatória, no caso agora. Doutor Márcio, falamos pré-emptivamente. Você é o tratador desse paciente, no ato intraoperatório, nos planos profundos, já fizemos algumas infiltrações, o anestesista fez os bloqueios dos trombos nervosos, e aí o paciente ele vai lá para aquela prescrição maravilhosa para dentro do quarto, que está assim, pós-prótese de joelho, quadril, artrodese de coluna, uma cirurgia maior, e está assim, dipirona e o resto, Sidor, ou a critério médico. O que você falaria para mim quando chega esse paciente lá, o Sidor e a critério médico, num paciente, por exemplo, que pós-cirurgia? Essa daí é clássica, né? A gente vê muito, né? É difícil prever a dor de alguém, né? A dor, ela, né, é multifatorial, ela é muito pessoal, o próprio conceito de dor, né? Ele traz pra gente é o que a pessoa fala que tem. Mas, no mínimo, né, baseado até na experiência que a gente vai tendo, né? Cada um dentro da sua área, de uma artroscopia de ombro, de uma artrodese de 10 níveis de coluna, com certeza já começa a entender alguns fatores aí que podem estar relacionados à dor, não? A prescrição em dor aguda, ela, né, ela tem que ser aguda. Então, a gente vai falar de medicações fixas, e com o Si para resgate. Então, a gente tem que deixar fixo um analgésico simples, o anti-inflamatório, né, igual o opioide, né, ele tem as suas críticas e colocações, mas o anti-inflamatório ajuda muito na dor aguda. Praticamente a gente fala o seguinte, aonde ele não é proibido, ele é obrigatório. Então, se você não identificou nenhuma, né, nós não vamos fazer um anti-inflamatório num paciente anticoagulado. Nós não vamos fazer um anti-inflamatório num paciente renal crônico, semidialítico ou já dialítico. Nós não vamos fazer num idoso com já outras comorbidades. Então, sempre que a gente identificar um fator, né, de risco, a gente vai evitar. Ou senão ele se torna obrigatório. Outra coisa, né, o opioide, a gente vê, né, os contras. A gente não está aqui para defender e também não criticar para não deixar como uma, por indicação, qualquer dor acima de 4, 5 em 10, a gente não pode mais usar o analgésico simples ou tem que associar o analgésico simples e multimodal, anti-inflamatório, relaxante muscular. Se for um pós-operatório, a gente esquece de gelo, termoterapia, fisioterapia e mobilização precoce. Mas se dentro de tudo isso daí já terminou um bloqueio, o paciente já está com todo esse multimodal e a dor continua acima de 4 a 5, a gente vai ter que fazer uso de um opioide. Um opioide numa dose adequada, pelo tempo adequado e o que a gente chama atenção? Fixo. Não dá para deixar, não vou dar uma dose agora. Depois, se o paciente pedir de novo, a gente vai dar de novo. A ideia é o quê? É deixar fixo até que o paciente fale que na hora que você vai administrar, ele que vai falar, não, eu não estou com dor. É o contrário. O Si, ele é nosso, ele é do cirurgião, ele é de quem está tratando a dor e não do paciente. E isso é uma coisa que é muito importante. Já foram feitos vários trabalhos que os dois maiores medos dos pacientes, pré-operatoriamente falando, é sentir dor no pós-operatório e vômito. E na hora que você vai pegar a maior parte das prescrições, infelizmente, você não tem nenhum medicamento para os dois e tudo é se a critério médico, né? Ou se ou a critério médico. Na verdade, você simplesmente está deixando que ele vá para aquele principal medo dele, ele acaba evoluindo. Pronto, fizemos essa analgesia, tudo direitinho, fez lá uma cirurgia de grande porte. O paciente ele vai ter alta. Qual que seria o ideal desse paciente da escala de 0 a 10 para ele poder ter alta? Posso dar alta no paciente que está dor 7, dor 8, e falar isso aqui é normal, vai passar daqui a um mês quando você voltar no pós-operatório? É normal isso? O que eu deveria estar fazendo, na verdade, que não estou fazendo? A dor, né, a gente vai falar que ela é normal no trauma, né? Vamos lembrar que cirurgia é um trauma, né, gente? O mesmo jeito que você faz uma fratura exposta lá, o cair de moto, que tem uma lesão da pele, é o que a gente faz no tratamento cirúrgico, só organizado. Sendo assim, primeira coisa, critério de alta, né? Não existe o número mágico se o paciente é para ir para casa com EVN de 7 ou de 4, mas com certeza, né? A subjetividade do paciente, a gente vai triar ela em conforto. É aquele paciente que, primeira coisa, né? Antes de perguntar se a dor dele está de 0 a 10, é se ele está confortável, ele fez, né? Se é um paciente do membro inferior que tinha liberdade para andar, ele andou, ele já foi no banheiro, ele já voltou com um andador, com um amuleto, com uma bengala. É um paciente do membro superior,
ele está fazendo alguma movimentação básica que foi solicitada, está ali fazendo, vamos pensar na cirurgia de ombro, ele está conseguindo movimentar um cotovelo sem estar sofrendo. Porque aquele paciente que você chega de manhã, está descabelado, não dormiu à noite, porque se até... a gente critica o se necessário, mas algumas vezes a gente deixa fixo, isso tem que estar atrelado com a equipe de enfermagem, que é para dar. Se você deixar morfina de hora em hora, que pode ser feito, não tem problema nenhum, a enfermagem algumas vezes não vai querer fazer. Acha que está uma prescrição errada e algumas vezes não entra em contato com o cirurgião e o paciente ficou com dor a madrugada toda, de manhã que ele devia estar tranquilo para ir embora, ele não vai poder ir. E aí a gente vai ter que analgesiar, reavaliar, gastar mais uma diária algumas vezes isso tem custo, para o paciente, para o sistema, e mantendo o paciente em ambiente hospitalar, coisa que a gente não quer. O paciente quer ir embora, a gente, estada hospitalar e aumento de infecção em pós-operatório. Sendo assim, o se necessário, ele não cabe, ou o conceito dele é muito vago. Então a gente tem que deixar medicamento fixo até o paciente se dar alta do remédio. Ou está na hora de tomar o seu opioide. Como é que você está dizendo? Não, estou bem, estou tranquilo, acabei de voltar do banheiro, estou ótimo, estou aqui, estou andando, estou movimentando. Pode esperar um pouco. E talvez o paciente nem vai precisar mais ser medicado após isso. A dor dele já foi controlada e a gente vai só manter o fluxo. Que a próxima agora, pode mandar para casa. Acabei de mandar para casa. Na dor de pós-operatório, como é que seria uma prescrição que eu tenho que estar pensando, assim, é um mínimo básico que eu tenho que ter? E quanto que esse paciente talvez tenha que retornar no pós-operatório um pouco mais cedo, se essa dor sair do controle? O senhor mesmo falou que a dor crônica, muitas das vezes, é uma dor aguda maltratada. E ela pode ser uma dor aguda maltratada pós-operatória também, né? Eu posso fazer essa dor aguda para ele, não tratar, não vou ver ele, e aí eu cronificar a dor dele de uma coisa que ele não tinha isso. Na literatura tem um monte de trabalho mostrando. Então, assim, no meu pós-operatório, o que eu vou ter que ter, no mínimo, até para os nossos colegas que estão ouvindo, até para os nossos pacientes também, e assim, a dor começou a sair do controle, tenho que voltar, tem que ir no pronto-socorro, tem que voltar para o meu médico cirurgião, ou não, o retorno é só daqui a 3 semanas, 4 semanas mesmo, entra lá, vai passar, vai melhorar. Volta para retirar ponto? Não, nossa, eu volto para retirar ponto, né? Bom, isso aí é verdade. Então, vamos começar a gente pensar, alguma lógica. Então, como o paciente foi operado num dia, vamos dizer que passou mais classe, passou uma noite no hospital, de manhã, vamos dar alta. O paciente está bem, está com uma dor controlada, mas primeira coisa, checa na prescrição. O que esse paciente tomou para ele estar com a dor controlada? Tomou 2 analgésicos simples, de pirona aí, talvez o medicamento mais aí que a gente usa em hospital, simples, aquele parenteral. Então, o paciente fez uso só de analgésicos simples durante as últimas 12 horas. Esse é um paciente tranquilo para dar alta, talvez até com analgesia simples, multimodal, usando ou não anti-inflamatório de acordo com a indicação ou contraindicação, termoterapia, mobilização precoce e o retorno programado. Eu raramente não vejo o paciente sempre no máximo 7 dias. E algum controle telefônico, hoje a gente tem facilidade de comunicação nesse intermeio para acompanhar. E o contrário, principalmente. Algumas vezes o paciente de manhã, na hora que você chega às 7h30 da manhã, ele está ótimo, já está arrumado, sentado na cama para ir para casa. Aí você falou, que beleza, que legal, tudo bem. Mas aí você chega lá na prescrição dele, tem 45 minutos que ele tomou 4 mg de morfina. Esse paciente que está ótimo na hora, ele não quer tomar nem de pirona na hora que você chegou. Esse paciente, você pode mandar ele para casa sem ter, pelo menos pré-programado, um analgésico. Aí a gente não tem jeito de fugir de um analgésico mais forte, a única classe que a gente dispõe é o opioide. Sem uma medicação opioide com previsão fixa, porque daqui a 4, não mais do que 6 horas, o efeito da morfina vai passar. E aí, será que um analgésico simples com um anti-inflamatório e gelo vai conseguir controlar a dor desse paciente? Pode ser que não. Esse é o paciente que você pede para voltar, que seja em 7 dias. Se você não previu que isso ia acontecer, se ele for, hoje em dia, graças a Deus, estão cada vez mais instruídos, ele vai te ligar em 24, 48 horas, falando que ele não está dormindo, que ele está morrendo de dor, que algumas vezes ele já foi até, num pronto atendimento, buscar analgesia. Foi lá, foi feita alguma coisa parenteral, deu até alguma melhora, mas muitas vezes também não é medicado, e ele continua sem. Então, prever a dor do paciente significa prever o que esse paciente teve tomando nas últimas 6, 12 horas, para a gente prever o que ele vai precisar. Não tem jeito da gente mandar para casa com um analgésico simples um paciente que acabou de ser medicado com opioide. Falamos pré, falamos intra, falamos pós-operatório. A gente acabou de fazer essa jornada completa do paciente
E isso é uma coisa que os nossos colegas têm que entender, que um resultado também do tratamento cirúrgico, ela vem da percepção do paciente nessa jornada que ele teve para ele ter tido uma cirurgia com a menor dor possível que nós, com o entendimento da medicina, conseguimos fazer para que ele esteja a menor dor possível. Na hora que esse paciente, a gente já fez essa jornada toda, você deixa, por exemplo, algum remédio de resgate para ele, algum opioide talvez mais forte para ele poder vir, e o senhor já falou já, e depois de uma semana ele tem que estar retornando. Você sempre deixa algum medicamento um pouco mais forte? Praticamente 100% das minhas prescrições, né? Minhas cirurgias são de porte no mínimo médio, né? Eu raramente faço alguma cirurgia de porte pequeno, né? Todo paciente meu de alta hospitalar tem prescrito opioide fixo, né? Orientado. Falou, você vai começar a tomar, talvez hoje você vai precisar, amanhã você vai avaliar, e assim que você sentir tranquilo, né? Você não vai tomar. Canso de, né, pacientes voltarem uma semana, 5 dias depois, e falar, e como é que foi? Não, tomei. Precisou daquele remédio mais forte? Sim, tomei. Como é que foi? Não, tomei 2 comprimidos. Aí depois, no dia seguinte, eu já estava tranquilo e não tomei. Então, quando a gente fala de uma medicação, inclusive o anti-inflamatório entra na mesma linha, a gente não vai deixar, tem que tomar. Não é um antibiótico que foi programado para 7, 14 dias. Eles falam, isso aí tem que tomar. Não é independente de uma coisa ou de outra, né? O analgésico, a gente vai trabalhar com ele, o se necessário, com o paciente bem orientado, onde que ele está ali prescrito fixo, onde você vai avisar o paciente, ó, não dê. Se você está notando que a dor está vindo, é porque você está precisando. A partir do momento que der o horário, você está muito tranquilo, você não vai fazer uso da medicação. Mas, né, deixar o paciente, algumas vezes, desassistido, né, 100%, ele não ter o acesso ao analgésico, a não ser que, se você tiver alguma logística, todo dia você consiga fazer um contato, né, com o paciente. Algumas vezes, né, é criticada a prescrição, né, deixar essa observação do paciente do uso, se necessário, do opioide para evitar, né, o uso danoso da medicação, né, mas é difícil uma logística de, né, 24 horas por dia, pelo menos 2 vezes por dia, alguém fazer um contato, né, uma equipe de enfermagem com o paciente, como é que você está? Tô bem. Como é que você está? Não, tô ruim. Passa aqui para pegar uma prescrição, né? Acho que se a gente já deixar isso pré-programado, o paciente bem orientado, ele vai se auto-administrar no, se necessário, dele, mas conscientemente e com a dor muito bem controlada. Muito bom. Queria te agradecer enormemente, professor Márcio, por ter dado essa brilhante explanação sobre como tratar os nossos pacientes, tanto pré, quanto inter, quanto pós-operatório. Isso é de suma importância. Nós que estamos no brinco que a gente fica lá no backstage no final, que a gente pega esses pacientes e fala assim, doutor, eu fui operando, depois que eu operei, eu estou com dor, e aí eu me arrependi amargamente. E talvez a gente não pode deixar, e isso com a educação continuada, que brilhantemente o Comitê de Dor da SBOT vem fazendo, e alguns colegas em aulas de pós, em webinars, estão fazendo para que a gente consiga fomentar esse ensino do tratamento de dor para que os pacientes não fiquem com dor. Obrigado mesmo. Obrigado aí pelo convite. Então vamos lembrar, né? Vamos ser preemptivos, né? Leve do clínico de dor, talvez ele não pode ser o último, algumas vezes você vai precisar ele no pré-operatório para enxugar, para melhorar a dor e depois tratar. E ser multimodal. Se é do multimodal, a gente nunca vai usar muito de nada. Vamos usar um pouquinho de cada coisa e sempre vai dar certo. Obrigado.